O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimo diácono Ivanildo Leandro, prezado povo de Deus, a Igreja sabiamente, assim como coloca um dia para todos os santos, que para nós é de preceito e por isso passa para o domingo mais próximo, quando não cai num domingo, quando não cai num sábado ou num domingo. Então, geralmente, o dia de todos os santos vai para o domingo mais próximo, para que seja realizado o cumprimento do preceito, pois dia de todos os santos é um dia de festa de guarda, ou dia de preceito. Já o dia dos 2 de novembro, dedicado à oração pelos fiéis defuntos, não é um dia de preceito, mas é um dia de gratidão, reconhecimento
e súplica ao mesmo tempo por todos aqueles que passaram já pela nossa vida. Cada um de nós tem seus parentes, amigos, seus antepassados que já passaram por nós e foram ao encontro do Senhor. Nós somos chamados também a meditar sobre o nosso dia. Um dia nós iremos, nós não queremos viver pensando nisso, mas nós vivemos a vida atual em vista da futura. Nosso objetivo não é ficar aqui, inclusive nós mesmos não aguentaríamos ficar aqui por muitos anos. Todos nós gostamos de viver, mas existe um determinado momento que nós sabemos que nós precisamos da renovação total. Até o planeta Terra está aí gritando, precisando ser renovado, querendo ser recuperado, que infelizmente nós seres humanos, vez por outra, o levamos a esse gemido terrível que a própria Terra está fazendo. Tomando consciência de que nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, então nós queremos viver bem aqui, porque no final das contas nós nos encontraremos naquela situação que a igreja chama de novíssimos: morte, juízo, inferno ou paraíso. No final das contas, a morte é certa. Inclusive existe um ditado popular que diz assim: para morrermos, basta estarmos vivos. Então nós um dia vamos partir. Como é que nós queremos partir? Então seria bom que nós pudéssemos meditar sobre isso, evitássemos esse medo terrível da morte, porque na verdade ela é só uma porta que se abre para nós deixarmos este mundo e entrarmos no mundo de Deus, não mais com essa carne corruptível que a terra, os vermes hão de comer. É uma realidade, todos nós deveríamos ter em mente isso. Estamos aqui de passagem. E um dia, certamente, necessitaremos das orações também dos nossos irmãos. Queremos nos preparar, ir bem ao encontro do Senhor, mas como nós fazemos parte da comunhão dos cristãos, da comunhão dos santos, então também nós, nesta comunhão, queremos receber as orações dos nossos irmãos que aqui ficam. Por isso que esse dia não deveria sair da nossa memória, relembrarmos todos os nossos entes queridos, nossos antepassados, aqueles até que talvez nos fizeram sofrer. Talvez muitos de nós estejam até, digamos assim, graças a Deus que ele partiu e partiu em paz, porque também me deixou em paz. Não vamos ser hipócritas, dizer que existe todo mundo que morreu porque morreu agora é bonzinho. Teve muita gente ruim, inclusive perversa, que já partiu ao encontro do Senhor. E nós queremos que ela esteja queimando no fogo dos infernos? Queremos não, porque nós não temos um espírito vingativo. Deus não nos deu um espírito de vingança, não. Nós queremos que eles também se salvem. Mas para isso, também, pela vida que levaram aqui, não pense que morreu já está no céu, não. A gente reza para que Deus tenha misericórdia e acolha na glória celeste. Inclusive porque muitos já viveram até a vida meio perdidos aqui. Viveram meio perdidos aqui neste mundo, então nós não queremos que se condenem, não. Que haja naquele último momento, naquele último suspiro, que ao menos a pessoa se lembre de clamar a Deus a sua misericórdia, que afinal de contas, o próprio Deus nos diz através da sua palavra, que a misericórdia prevalece sobre o juízo. E é por isso que nós temos essa esperança, de que os nossos irmãos falecidos possam verdadeiramente desfrutar da presença do bom pastor, desfrutar da glória celeste. E essa esperança vem-nos também pela própria igreja que nos ensinou. Quando nós morremos, no primeiro momento já existe o juízo particular. Cada um, quando morre, se encontra com Deus no juízo particular.
quem foste tu, o que fizeste, o que plantaste de bom ou de mal aqui na terra, nós temos que dar conta diante de Deus. Nós vimos aí no Evangelho de São Mateus, aquilo que nós fizermos, logicamente, terá peso mesmo no juízo final, e é Ele o juiz, o justo juiz. Inclusive, é tão justo que para que nós não possamos ter desculpas, alegando que fomos injustiçados, Ele já nos deu a salvação. Ele já nos deu, já nos salvou. Nós já estamos salvos em nome do Senhor Jesus, porque Ele derramou o seu sangue por nós. Mas essa salvação, objetivamente, já aconteceu. Agora, subjetivamente, ou seja, cada sujeito, cada pessoa, por isso o modo subjetivo, cada sujeito vai dar seu sim ou não a Deus conforme o seu modo de viver aqui na terra, como luz ou como trevas. Mas Deus dá sempre sinal de esperança para nós. Por isso que aqueles que partiram deste mundo sem estar em estado de pecado grave, não nos cabe julgar ninguém, porque nós julgamos pela aparência, e Deus é quem conhece o íntimo coração. Às vezes até dos nossos olhos estão, esse daí foi para o inferno. Muita gente diz assim, estava fazendo mal. Essa semana nós tivemos aí 26 pessoas que foram mortas porque estavam planejando um assalto a uma das cidades brasileiras aí, lá no sudeste do país. 26. Certamente muita gente diz, muita gente pode ter dito assim, pronto, já foram visitar o diabo. Porque se estavam planejando mal, certamente morreram em estado de pecado grave. Mas nós não sabemos até que ponto, inclusive quando um recebeu uma bala ali, qual o pensamento que veio, inclusive diante de Deus. Pode ser na perseverança do mal mesmo, ou pode ser aquele pensamento de, meu Deus, por que foi que eu entrei nesse caminho? Tem de misericórdia de mim. Nós nunca sabemos, no final das contas, nós nunca sabemos o último pensamento, o último respiro da pessoa, que é que ela está pensando. Mas se morreu em estado de pecado, desde que não seja grave, aquele pecado que nós chamamos venial ou leve, não vai para o céu diretamente, não. Tem que se purgar, ou seja, tem que se purificar. Porque são os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então é necessária a purificação do coração para entrarmos na glória celestial. Por isso que purgatório é lugar de purificação. A gente diz lugar, mas na verdade não é lugar, é estado. Porque a alma diante de Deus, ela não ocupa espaço. Inclusive pode ser que estejam diversas almas aqui e nós não conseguimos ver. Estão adorando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Como são seres espirituais, a alma é espiritual, não é carnal. Então, podem estar presentes, inclusive, na nossa vida, se Deus assim permitir. Mas geralmente estão descansando ou se purificando. Quem viveu uma vida totalmente de pureza e morreu nessa pureza diante de Deus, logicamente é considerado santo. Por isso que a igreja apresenta diversos santos. E quando ela não conheceu alguns, ela coloca no dia de todos os santos. E existem as pessoas que se deixaram levar pelo plano do mal, aderiram ao plano do mal e certamente receberão a condenação eterna. É Deus que está condenando? Não. É você que disse não aos planos de Deus e, logicamente, se condenou. E se alguém se condenar, a gente espera que ninguém, os nossos, se condenem, mas se alguém se condenar, não tem mais volta, não. É a segunda morte que o Apocalipse nos fala. A segunda morte é a morte do Espírito, é a perda total da presença de Deus. E por isso que existe desespero
Porque imagine você nunca mais encontrar a pessoa que você mais ama na sua vida. É situação de desespero. Então, não encontrar mais Deus, não existir mais a possibilidade de ir ao encontro do Senhor, logicamente, essa é uma situação de desespero. Como a esperança é uma das virtudes, inclusive, que é a última que morre, nós sempre alimentamos a esperança de que uma determinada pessoa, que aparentemente aos nossos olhos tenha morrido em estado de pecado grave, nós sempre rezamos que no último momento, no último respirar, entre a passagem deste para o outro mundo, ao menos essa pessoa tenha enxergado aquela luz da salvação de Cristo que lhe foi dada, para que possa haver arrependimento e purificação. Entre aspas, pode ser milhões de anos de purificação no purgatório, mas estará se purificando e ainda há esperança de contemplar a face de Deus. Pensando de um modo especial e alimentando essa esperança, Deus hoje nos convida a um banquete. O povo de Israel, que vivia num sofrimento terrível, inclusive porque vivia como escravo, alimentava a esperança um dia de voltar para casa. Então Deus, através do profeta Isaías, nos diz que Deus preparou para nós um banquete. E é desse banquete que nós queremos participar. E esse banquete, no linguajar do Novo Testamento, é o encontro com o Senhor. É o banquete do Cordeiro, que o livro do Apocalipse também nos fala. Eis que a noiva se preparou para o encontro com o seu noivo, o Cordeiro. As núpcias do Cordeiro, nós somos convidados. E aí o próprio livro nos diz que de um modo todo especial, o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. E ele disse: este é o nosso Deus, que naquele dia nós reconheceremos o Senhor como nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor. Nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Então, a vida eterna, o encontro com o Senhor, o encontro do outro lado, deve ser comparado com a ida a um banquete. Por isso nós nos preparamos, nós nos renovamos, nós redescobrimos o valor da nossa vida, mesmo quando estivermos para passar desse mundo para o outro. Afinal de contas, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos ilumina. A segunda leitura extraída da carta de São Paulo aos Romanos. Nós deveríamos nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus nos criou para ser seus filhos e não seus escravos. O próprio Jesus nos diz: eu vos chamo meus amigos. Não chamo mais servos, é meus amigos. E aos amigos nós damos a conhecer a nossa vida. E sobretudo Jesus se revela aos seus amigos, se revela a todos, mas especialmente àqueles que abrem o coração e deixam essa revelação acontecer. Atualmente, gememos, vivemos gemendo, a criação vive gemendo, porque participou pela queda do pecado, participa da morte. Mas aquilo que Deus tem garantido para nós, inclusive São Paulo mesmo na carta aos Coríntios, primeira, ele vai nos dizer: aquilo que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou, é aquilo que Deus tem reservado para nós. E nós vivemos ansiosamente, como nos diz a carta de São Paulo aos Romanos hoje, esperando esse dia na plenitude da redenção. Já fomos redimidos? Já. Mas não na totalidade essa redenção aconteceu, porque nós ainda estamos a caminho da plenitude e chegaremos lá. E queremos chegar bem. Por isso nós nos perguntamos, cada um de nós se pergunta: hoje está vivendo como ovelha ou como cabrito?
como filho da luz ou filho das trevas? Porque um dia nós nos encontraremos diante do Senhor. E como é que nós nos apresentaremos? De mãos vazias ou de mãos cheias de obras boas e realizadas conforme Ele nos confiou? Para nos encontrarmos diante dele bem, é necessário aí, porém, caminharmos conforme a sua vontade. É triste, vez por outra acontece, você passar por uma pessoa que você quer até a atenção da pessoa e a pessoa olha assim como se não te conhecesse. É terrível essa situação. Como? A pessoa convive até comigo, conviveu comigo, né, e de repente não me conhece. Então, no final das contas, temos que ter o máximo cuidado para não nos enganarmos. Passarmos o tempo todinho enganando-nos, dizendo que estamos servindo a Deus, quando na verdade nós queremos servir a nós mesmos. Estaremos de mãos vazias diante do Senhor. Ou não estaremos trajando a veste devida para participarmos do seu banquete. Que o Senhor nos ajude, inclusive pela sua misericórdia. Nós podemos ajudar muito, inclusive na comunhão dos santos, a ajudar os nossos irmãos que já partiram ao encontro do Senhor, com as nossas obras. Por isso que, costumeiramente, nós rezamos pelos irmãos defuntos, e levando em consideração que são tantos eles, são tantas as intenções que nós não conseguimos colocar, digamos assim, numa missa, a cada missa celebrada no ano, pois o número é enorme. A igreja nos concede a alegria de participarmos aí na oração, na penitência, na súplica pelos nossos irmãos no dia de hoje. A igreja que é mãe e que quer a salvação, pois ela é instrumento de salvação, nosso Senhor Jesus Cristo confiou o anúncio da salvação através da sua igreja, ela nos concede até nos dias de hoje a famosa indulgência plenária. Você pode comungar hoje, você pode assistir à Santa Missa hoje e oferecer por um irmão seu, um parente seu, que partiu ao encontro do Senhor, né? Pelos falecidos, você pode oferecer pelos falecidos. Para isso, há também a necessidade de trabalhar a pureza e apresentar-se puro diante do Senhor. Por isso que se pede entre 1 e 8 de novembro, no mínimo, a confissão sacramental. Então, você tem que poder se confessar, pode comungar visitando uma igreja ou visitando o cemitério ou algum lugar que exista os chamados ossuários e ali fazer alguma oração, mas sobretudo rezar o credo para mostrar a comunhão, que está em comunhão com a igreja, e pelo Santo Padre rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, na intenção também dessa comunhão, uma vez que ele é sucessor de Pedro, sobre quem Jesus fundou a sua igreja. E mostrando ao mesmo tempo que nós estamos na comunhão. Para isso, logicamente, participando de uma missa ainda nesse período, é oferecer essa comunhão pelo repouso eterno do seu ente querido. Há muitas oportunidades de nós colaborarmos na salvação das almas, inclusive daquelas que foram esquecidas. Tantas pessoas morreram, ou não tem parente para orar por elas, ou foram esquecidas. Muitas vezes até porque não foram pecinhas muito boas aqui na terra, não. Mas é sempre bom orar, pedindo a Deus pela sua infinita misericórdia. Afinal de contas, como disse Jesus, no céu, se nós chegarmos lá, e nós queremos chegar, é o nosso desejo, no céu seremos como anjos. Então nós não vamos ter mais sentimentos negativos, mágoa, ressentimento, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem dor, porque seremos aí em Deus, estaremos diante daquele ao qual caminhamos para contemplá-lo um dia. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.